Olá, turma 111, 112 e 113. Na última aula, nós estamos realizando uma revisão relacionada ao estudo da geografia física do primeiro semestre de 2020. E na última aula, na primeira parte, vimos sobre os elementos geográficos, falamos sobre cartografia, falamos sobre a questão do relevo e também falamos sobre a questão de climas. Nessa aula de hoje, vamos continuar a identificar alguns outros pontos relacionados ao homem e o meio ambiente. Aquilo que nós estudamos durante o primeiro semestre de 2020. E temos, por exemplo, algumas identificações, algumas perguntas relacionadas a esses assuntos. Antes de iniciarmos, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o prezado momento. Que o Senhor possa estar presente conosco nessa revisão que teremos, continuando daquilo que foi realizado na última aula, sobre aquilo que estudamos no primeiro semestre de 2020. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco nesse momento, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos, meus queridos, vamos então continuar o nosso estudo sobre a revisão da geografia física ou natural. E aí nós estamos na apostila número 2, eu já peguei minha apostila número 2, lá na página número 43, sobre o módulo número 4, sobre hidrografia. E aí temos a primeira pergunta do módulo, quem tem a apostila que está o número 6, tem a apostila que tem o número 4. Aqui eu coloquei o número 6 para vocês, mas estamos na página 43. Diz assim: compreender os mecanismos do ciclo hidrológico. Como nós já estudamos, nós podemos observar o seguinte: aqui nós temos o que? O armazenamento de água nas questões dos oceanos. Ela vai ocorrer o processo da evaporação, aí vai condensar, formando então as nuvens, e essas nuvens vai ocorrer a precipitação, e essa precipitação vai ocorrer o que? A infiltração para regiões de lençóis freáticos. Os outros vão para as nascentes de rios, ou para lagos, ou para mares, e também para o oceano. E outra, ela vai ocorrer o que? A evaporação. Isso que nós conhecemos é o ciclo hidrológico. Uma outra pergunta, lá você viu que está no módulo 6 e que módulo 4. Tem a apostila que está registrado como módulo 6 ou módulo 4, mas é o mesmo assunto. Identificar os elementos que constituem uma bacia hidrográfica a partir de uma imagem de satélite. Então nós estamos falando com você lá na página número da sua apostila. Você pode abrir comigo na página número 53 da apostila número 2, módulo 4. E diz o seguinte, introdução, né? As bacias hidrográficas são áreas do território ou de uma região composta por um rio principal e seus afluentes que escoam para o mesmo curso da água abastecendo. Por exemplo, eu vou ter a bacia do Paraná. Essa bacia do Paraná é a principal bacia hidrográfica que recebe seus afluentes, e um dos seus afluentes que recebe é o Rio Iguaçu. Agora, o Rio Iguaçu aqui, na nossa região metropolitana de Curitiba, ao ter o início, nós podemos observar que o Rio Iguaçu ele vai ter vários afluentes, né? Os rios aqui de Curitiba, todos eles desaguam do Rio Iguaçu, formando a bacia hidrográfica do Iguaçu. Agora, a bacia hidrográfica do Iguaçu, ela deságua lá no Rio Paraná, na bacia do Paraná, formando a bacia hidrográfica do Paraná. Elas são separadas por
uma estrutura, né, de um relevo, que pode ser, por exemplo, uma região de morros, né, pode ser uma região de montanhas, pode ser uma região de picos, uma região de chapadas, uma região de cerrados, né, de serras, chapadas. Tudo isso são o quê? Elementos que vão separar, são aspecto físico que vai dividir uma bacia hidrográfica da outra bacia hidrográfica. E algumas são que direcionadas pela própria topografia do relevo. No caso, por exemplo, de relevo de diferenciação de planície e de planalto. As formas de relevo levam os cursos de águas menores, como, por exemplo, riachos, córregos, rios pequenos, que vão abastecer os rios maiores. Então, por exemplo, às vezes o regime que nós podemos colocar, regime que vai alimentar esses rios, poderão partir, por exemplo, de regiões de águas menores, como é o caso de córregos, rios, riachos, por exemplo. Geralmente, o nome da bacia hidrográfica ela vai receber o nome do seu rio. Por exemplo, bacia hidrográfica do Iguaçu, porque o principal rio é o rio Iguaçu. Agora, quando você tem a bacia hidrográfica do Paraná, ela recebe seu nome pelo fato de ter o principal rio chamado Paraná com seus afluentes. A estrutura de uma bacia hidrográfica. As bacias possuem o quê? A seguinte estrutura: onde nasce, o divisor de água, os seus afluentes e a sua foz. Esses elementos juntos vão drenar, ou seja, vão represar essas águas de um lugar até chegar ao mar ou até o próprio oceano. E as principais bacias hidrográficas que nós podemos observar no Brasil, nós temos 12 bacias hidrográficas no Brasil. 12. Mas as mais importantes temos o Amazonas, ao norte do Brasil, Tocantins-Araguaia, que parte da região centro-oeste e vai para o norte. Temos a Platina, que parte da região centro-oeste, que é o Rio Paraná, com a afluência do Rio Paraguai e Uruguai. Né? Você vê que a bacia Platina ela é a junção da bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. E a bacia do São Francisco, que é a bacia que nós temos, por exemplo, que parte lá da região de Minas Gerais e vai para a região nordestina. Juntos, todas elas vão formar o que? 80% do território nacional. Essas são as principais bacias hidrográficas, as maiores que nós temos. E as outras 20 são a composta do próprio local, da própria região ou do próprio estado. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica quando vai ser o quê? Vai ter o seu rio principal com seus afluentes, tendo uma área delimitada principalmente por aspecto de relevo. E a baixa área topográfica que vai dar o quê? A vazão para a formação de bacia hidrográfica de um determinado rio. Quais são os elementos naturais de extrema importância? Essas áreas são elementos naturais de extrema importância para o meio natural, pois são responsáveis pela manutenção dos biomas, como nós estudamos com vocês lá no módulo número 3 sobre biomas, né? O módulo 3, da página 35 até a página 42, a formação de biomas e as principais formações de biomas que nós temos no espaço brasileiro. Temos a floresta equatorial, temos a floresta subtropical chuvosa, temos a formação de áreas de campos, né, que são as principais formações de biomas brasileiros, como o Pantanal Mato Grossense, a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado e assim por diante. E muitas vezes essas estão o quê? Ligadas ao setor primário. Qual o setor primário? É a agricultura, a própria pecuária. O que separa a bacia hidrográfica, que nós já falamos, né, são os divisores de água, que pode ser o quê? Morro, pode ser serra, pode ser uma chapada, pode ser um pico, pode ser uma região montanhosa. Isso que vai determinar a região onde vai escoar as águas desse determinado rio.
formando essa bacia hidrográfica. Quais são os elementos de uma bacia hidrográfica? São os mais importantes, são eles: a nascente, né, o rio principal, o divisor de águas, os afluentes e a foz. E nós podemos observar, aqui você pode observar a nascente, que nós temos a nascente aqui, nós temos o divisor de águas, aqui nós temos o afluente, o rio principal e a foz. Olha só, aqui nasce numa determinada região, aqui, esse rio aqui vai receber o que? Já de outras águas de outros rios, formando e deságua aqui na região da própria foz. Aí nós temos a nascente, é onde nasce o próprio rio. E nós observamos que temos vários regimes. Nós vamos ter regimes da onde vai surgir as águas de um determinado rio. Por exemplo, nós falamos regime pluvial. Quando você fala em regime pluvial, é a formação, o recebimento de água das chuvas. Quando nós falamos fluvial, quando nós estamos referindo à água de outros rios, né? Quando nós falamos sobre nival, nós estamos falando o quê? É a formação do derretimento, por exemplo, de neves. E quando temos o misto, quando é a formação de dois. Então, repetindo, regime pluvial através da água das chuvas, regime fluvial através da água dos rios, nival de derretimento das neves e regime misto quando temos os dois. Isso dá origem à nascente de um rio. O rio principal, né, recebe águas, logicamente, de outros menores. Por exemplo, a bacia hidrográfica Platina vai receber o rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai, por exemplo. E o divisor de água, como já foi citado, através de algum aspecto de relevo. Veja a definição de cada elemento da bacia. Por exemplo, afluentes consistem nos rios menores que desaguam no rio principal e têm a função de abastecer esse rio maior. Por exemplo, o rio Belém deságua no rio Iguaçu, o rio Iguaçu deságua no rio Paraná e o rio Paraná deságua na bacia hidrográfica, sempre de maior extensão. Foz é o local onde esse rio termina. Pode essa foz ser deságua, o rio deságua no outro rio, o rio deságua no mar, o rio deságua no oceano. Então, é o final. A foz pode ser delta e pode ser estuário. Estuário, uma única saída, e delta, várias saídas ao mesmo tempo. Agora, temos esse nome aí, estuário, que é o quê? É o nome científico para foz. Qual a função de uma bacia hidrográfica? A função da bacia hidrográfica, ela é o quê? Consiste no abastecimento, principalmente essas águas para a cidade, para o campo, né? E na cidade para água, né? Para higiene, para a vivência do homem na cidade. E o campo na agricultura e para a pecuária. O uso da água no Brasil, porém, o uso mais comum das águas do Brasil está o quê? Voltado na irrigação. E essa atividade consome muita água, porque tem regiões, por ter pequena formação de precipitações, então nós utilizamos muita água no contexto da irrigação. A indústria também consome grande concentração no processo de lavagem, produção de alimentos industrializados. São locais onde nós vamos utilizar grande quantidade de água. Então, nós podemos observar o seguinte nesse slide, que o uso mais comum de água que nós podemos observar está voltado no processo da irrigação. Como o homem quer em grande quantidade e qualidade desses produtos, esses devem plantar em determinadas regiões. Por exemplo, Cerrado Brasileiro. Cerrado Brasileiro, ele não tem muita formação de concentração de chuvas. E com isso, precisa ter o processo da tecnologia
através da irrigação. E aí, com isso, ele vai ter o que? Água para nutrir o próprio solo e, com isso, o solo ser um solo rico na produção dos produtos. E o outro local que nós utilizamos muita água é na atividade industrial. Aí nós podemos observar o processo de irrigação. Nós temos a aspersão, né? A formação de irrigar a própria localidade agrícola como fator artificial. O uso da água no Brasil. A indústria, como já foi falado, né? Nessa questão de produção de alimentos industrializado, nós utilizamos muita água também nas atividades industriais. Primeiro, na formação de irrigação. O uso da água no Brasil também nós podemos observar na questão da energia hidráulica. O país é um dos principais produtores de energia elétrica hidráulica do mundo. Devido a quê? Devido à grande concentração de chuvas, mas também vai gerar um ponto negativo com grandes áreas alagadas para fornecimento de água para gerar as usinas hidrelétricas. Todas as 12 regiões hidrográficas do Brasil, no caso 12, como já foi citado nos slides anteriores, a bacia do Amazônica merece destaque pelos seus 209 milímetros de água, quase 60 vezes mais água do que o segundo maior rio do mundo, no caso o Nilo. Tipos de bacias hidrográficas, né? Nós temos variações por causa do tamanho dela, o relevo que ela está estruturado e a própria estrutura territorial. O tamanho, nós podemos observar, esse tamanho é conforme o tipo de solo, conforme o tipo de relevo, conforme a sua estrutura, nós vamos ter o quê? Tamanhos diferenciados da bacia hidrográfica. E os tipos de bacias hidrográficas são definidos pelo destino das águas dessa bacia. Por exemplo, sempre da nascente para a foz vai aumentar esse tamanho das bacias hidrográficas. Logicamente, que é na nascente, ela é de menor. E quando vai indo para a região de foz, lógico que vai aumentando as bacias hidrográficas. E aí nós temos vários tipos de padrões de drenagem das águas, né, conforme o local que ele vai indo. Isso você pode observar lá na página 54 da sua apostila que nós estudamos sobre a drenagem densa, dendríticas, paralelas, retangulares, radiais, treliças, que são exemplos de padrões de drenagem das águas dos rios. Isso você pode observar lá na página 54, na primeira coluna, e também tem os desenhos representativos de tipos de drenagem. Vamos identificar quais são os tipos de bacias hidrográficas e o perfil da drenagem dessas águas. Exorreicas, e isso nós vimos com vocês lá, abram quem tiver a apostila, abra lá na página, por exemplo, 53. Exorreicas, por exemplo, quando essas águas vão direto para o mar. Quando fala-se endorreicas, elas vão o quê? Para o interior do continente. Arreicas para áreas desérticas, áreas de formação de areia, e quiprotorreicas para regiões de cavernas, por exemplo, que você pode observar na página número 53. O Brasil é um país conhecido por muitas bacias hidrográficas devido à grande concentração de chuvas, porque estamos situados na zona equatorial e na zona tropical, e no intermédio entre a zona equatorial e a zona tropical, nós temos uma grande predominância de chuvas. Também na nossa região aqui do sul do Brasil, também temos a predominância de chuvas, mas não em grande quantidade como na região entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, na zona intertropical. Como já foi falado em slides anteriores, nós temos 12
áreas, bacias hidrográficas importantes no espaço brasileiro. E todas elas vai dar 80% que já foi mencionado, e essas 20 que são exclusiva dos próprios estados. Aí nós podemos observar, olha só, a bacia do Amazonas, olha que é o maior destaque que nós temos aqui, ó. Depois nós temos aqui a bacia do Paraná, que essa que é importante aqui na nossa região sul, pegando lá da região centro-oeste, pega o sudeste e pega o sul. Essas aqui são as principais bacias hidrográficas, totalizando 12 bacias hidrográficas que o Brasil possui. No módulo 4 ainda, relacionado à hidrografia, nós temos uma outra pergunta. Identificar as razões da intermitência dos rios da Caatinga. E tipos de rios que nós temos? Lá na página 51 e 54, nós vimos alguns tipos de rios que já estudamos. E podemos observar o seguinte: regime dos rios, como já foi comentado. Regime pluvial, água das chuvas. Regime fluvial, água dos rios. Regime nival, derretimento das neves. Regime misto, quando temos os dois, né? O pluvial, o fluvial, o nival, um desses que vai ter o quê? A origem das águas de um determinado rio. Como a predominância aqui do Brasil é regime pluvial, que é a água das chuvas, e o regime fluvial, água dos rios. Tipos de rios. Nós temos, por exemplo, conforme o relevo, nós vamos ter tipos de rios. Planície. Planície já é um rio que calmo, né? É um rio, por exemplo, que vamos ter a questão de águas. De que forma? Como seria, nós podemos observar, por exemplo, a região que é voltado de planície. Planície é uma região calma, as águas são tranquilas, não tem muito processo erosivo, né? E como consequência disso, essas águas elas são voltadas exclusivamente para a questão, por exemplo, de energia, de transporte de produtos no rio, transportando atividades de agricultura e pecuária. Agora, quando se fala em planaltos, são rios o quê? Rápidos, apresentando muitas corredeiras, correntezas, né? E apresenta muita erosão quando as águas passam por essa forma de relevo. E aí, com isso, esse rio de planalto, ele não é propício para a navegação. Ele é propício para o fornecimento de energia hidrelétrica. Então, no Brasil, eu tenho os dois tipos. De planície, que é voltado exclusivamente para a navegação, e planalto, que é voltado exclusivamente para a energia hidrelétrica. Agora, quais são as razões dos rios da Caatinga, né? O clima da Caatinga, como nós podemos observar, é semiárido. E, sendo semiárido, temos o quê? Baixa umidade e irregularidade de chuvas são poucas. Ou seja, durante o ano tem pouca presença de chuvas. E essa característica de pouca presença de chuvas que vai determinar a razão dos rios da Caatinga, no Nordeste brasileiro. Apesar dos rios que nascem na Caatinga secarem na maior parte do ano, um dos mais importantes do Brasil, o São Francisco, tem 80% das suas águas situadas na região. Só que essas águas do Rio São Francisco, ela nasce lá na região sudeste, lá em Minas Gerais. E ele vai deságua no Oceano Atlântico, passando pela região nordestina. Outro importante rio é o rio Parnaíba. Rio Parnaíba também temos uma região de grande volume de água devido à grande concentração de formação de chuvas. Agora, outros rios que temos nessa região aí são rios que nós podemos observar que tem pouca água, né? Pouca água por quê? Porque são rios temporários, né?
que desaparece após algum tempo da seca, no caso, o clima semiárido. As chuvas podem garantir a distribuição e acesso universal da água, desde que existam estratégias sustentáveis de coleta dessas águas, através de tanques, barragens e cisternas. Por exemplo, o governo federal está investindo muito na questão de sustentabilidade na coleta dessas águas, principalmente na região da Caatinga. E esse consumo, através da convivência racional com a Caatinga, é possível garantir o consumo de água para o ser humano, para o animal e também para a agricultura, para a produção dos seus próprios alimentos. Também podemos observar que temos a região de oásis. Essas oásis que vão ter o quê? São regiões onde vão ter o quê? A presença de água. Uma outra questão que nós podemos levantar do módulo número 4, você vê que nós estamos falando bastante relacionado à hidrografia. E diz o seguinte: relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos. Podemos observar o que é impacto ambiental. Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente por determinada ação ou atividade. Que determinada ação ou atividade? Como que o homem está preservando o seu meio ambiente. Os biomas, a parte hidrográfica, a parte do relevo. Qual é essa ação do homem relacionado ao meio ambiente? Atualmente o planeta Terra enfrenta fortes sinais de transição, onde o homem está o quê? Revendo seus conceitos sobre a natureza. Por exemplo, se ele derrubar a formação de biomas, no caso a floresta amazônica, qual vai ser o resultado futuro relacionado a isso, ao clima, relacionado às precipitações, relacionado ao relevo no local. Essa conscientização da humanidade está gerando novos paradigmas, determinando novos comportamentos, exigindo novas providências na gestão de recursos do meio ambiente. O homem ele está preocupado, por exemplo, no espaço brasileiro, relacionado à floresta amazônica, pelas suas consequências futuras, pelo aumento da temperatura, pela falta, por exemplo, de água. Então ele está estudando a questão do meio ambiente. Recursos hídricos, um dos fatores mais preocupantes é o que se diz respeito às águas. Águas dos rios, riachos, lagos, águas continentais. Como nós vimos, o Brasil possui 12 bacias hidrográficas. E dessas 12, 80% nós temos na região intertropical. Os problemas com a escassez e uso indiscriminado da água estão sendo considerados como as questões mais graves do nosso século. E é preciso que tomemos estudemos, preocupamos com relação a recursos hídricos. Agora, o homem tem que se preocupar com essa palavrinha chamada poluição. Porque se o homem não preocupar-se com a poluição, os recursos hídricos, futuramente nós teremos água que não tem condições de ser usada. Poluição é qualquer alteração físico, química ou biológica que venha a desequilibrar um ecossistema, no caso, por exemplo, uma bacia hidrográfica ou recurso hídrico. Como já era previsto, os principais poluentes têm origem no quê? Na atividade humana, como, por exemplo, a atividade da agricultura, ou a atividade da pecuária, a atividade da indústria. Como nós vimos também, a irrigação é um fator que vamos ter muita poluição
devido à atividade humana constante do homem na própria natureza. A indústria é a principal fonte, ela gera resíduos que podem ser eliminados de 3 formas. Quais são as 3 formas que nós podemos observar? Primeiro, na água. Essa opção de descarte de dejetos é mais barata e mais cômoda. Então, tudo que é produzido, por exemplo, nas indústrias, aquilo que é um dejeto, é eliminado aonde? Na própria água. Com isso, a água de uma determinada cidade vai estar o quê? Contaminada, poluída pelas atividades industriais. Na própria atmosfera, a atividade industrial, ela tem a eliminação de poluentes. Dessa forma, só é possível quando os resíduos estão no estado gasoso. Então, muitas indústrias hoje, elas devem ter o quê? Chaminés controlados com filtros para impedir que alguns gases vão prejudicar a própria atmosfera. E número 3, em áreas isoladas, né? Como por exemplo em aterros sanitários. Esses são o que? Os problemas que muitas vezes são provocados pelas indústrias na poluição industrial relacionado à água na própria atmosfera e relacionado a aterros sanitários. Quais são as classificações dos resíduos que nós podemos colocar? Nós temos, por exemplo, resíduos que são provocados, por exemplo, por questões de elementos químicos ou fertilizantes, né? Ou muitas vezes são elementos que vão prejudicar a própria natureza, o próprio meio ambiente. Exemplo, indústrias produtoras de resíduos, de cianetos, cromo, chumbo e fenóis são elementos que vão que provocar esses resíduos. Nós podemos observar também outra classificação, resíduos minerais na exploração constante que nós temos, por exemplo, relacionado a substâncias químicas, minerais e as alteram condições físico-químicas e biológicas do meio ambiente, como acontece, por exemplo, na região da floresta do Amazonas, como acontece na região ao norte do Brasil, principalmente quando foi na região da Serra Pelada, por exemplo. Exemplo de indústrias mineradoras, metalúrgicas, refinarias de petróleo, isso ela vai proporcionar o que? Grande incidência de problemas de resíduos minerais. Outro tipo de classificação de resíduos podemos colocar resíduos orgânicos. As principais fontes desses poluentes são os esgotos domésticos, os frigoríficos, laticínios e etc. Tudo isso ele vai decompor-se no próprio meio ambiente. Outro que nós podemos observar, resíduos mistos, né? Provocado por associação de outros elementos, como tais a indústria têxtil, lavanderias, indústria de papel, de borracha, né? Que são lançados na própria natureza, por exemplo. Podemos observar também resíduos atômicos. Esse é o pior de todos que nós podemos observar como sendo essa formação da própria poluição do lixo atômico, né? E nós podemos observar nas cidades, zona urbana onde passa um determinado rio. Olhe só, por exemplo, a poluição que são provocadas pela própria concentração populacional. Ou também nas grandes cidades, no próprio elemento do automóvel. Ou resíduos mistos, por exemplo, na questão voltado a derramamento de petróleo no mar. E isso vai provocar, então, esses resíduos mistos prejudicando a fauna, a flora de uma determinada localidade. Resíduos atômicos, né, como ocorreu, por exemplo, o Césio no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Módulo 6, ou módulo 4 sobre hidrografia, analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos geográficos. E nós podemos observar o seguinte, desde a primeira Constituição
da formação da primeira sociedade, o homem sempre estava o quê? Procura de relacionar, ter um equilíbrio entre a sociedade e a própria natureza. E essa relação diz respeito a formas pelas quais as ações humanas transformaram o meio natural e utilizam-se desse para o seu próprio desenvolvimento. E isso vai interferir na questão dos seres vivos, na questão do relevo, questão do clima e recursos naturais. E para entender essa complexidade com que se estabelece a interação entre a natureza e a ação, são feitos vários estudos na evolução do homem perante o próprio meio ambiente. Meio físico, né? O homem, principalmente algum tempo atrás, eram nômades. Depois ele começou a ter essa instalação fixa, chamando-se sedentário, por causa que ele começou a trabalhar na atividade da agricultura, pecuária, nesse período neolítico, por exemplo, do contexto histórico. E essas técnicas fazem com que o homem vai cultivar o solo e muitas vezes vai provocar o que nós conhecemos, por exemplo, a exploração exagerada de uma determinada localidade, né, dos seus próprios produtos. Continuando, esse espaço geográfico estou falando em zona rural e zona urbana, né, e a influência do homem nessas duas áreas. Continuando, nós temos o processo da Revolução Industrial, e isso foi provocar uma questão de impacto ambiental muito forte. E isso gerou uma grande estrutura diferenciando da zona rural como a zona urbana. E um exemplo disso, por exemplo, posso colocar um desastre natural como ocorre, por exemplo, um terremoto, ou, por exemplo, um ciclone, né? Que isso, o homem, às vezes, ele não está preparado para esse espaço de elemento físico da própria natureza. Em muitas abordagens, considera-se que há uma interação, muitas vezes caótica e até reativa entre a natureza e a própria sociedade. E isso vai gerar um exemplo que nós podemos colocar como o aquecimento global, né? Esse aquecimento global é proporcionado pelo trabalho do homem no próprio meio ambiente. Portanto, é preciso considerar que, independentemente da forma com que se estabelece essa complexa relação entre a natureza e a sociedade, é preciso entender que os seres humanos precisam conservar o espaço natural, sobretudo no sentido de garantir a existência dos recursos e dos meios inerentes a eles para as sociedades futuras. Precisa o quê? Uma evolução das técnicas para o que o homem possa interagir com o seu meio ambiente. Aqui, por exemplo, a sociedade constrói a partir do local, transformando o meio ambiente. Aqui você pode observar aqui, olha, nós temos uma área um pouco mais elevada, aqui uma região de planície, uma região um pouco mais elevada. O homem começou a conquistar, explorar toda essa região. Aqui temos áreas de atividades agrícolas e o homem começa o quê? A transformar o meio ambiente, o local onde tem do próprio sua origem. Futuramente, isso o homem vai colher esses frutos por entrar e invadir os espaços naturais. E com isso nós finalizamos essa revisão proposta do primeiro semestre, né? E fizemos então uma revisão geral do contexto que estudamos relacionado a aspecto físico, que é relevo, a questão de clima, hidrografia e biomas. Que através dessa pequena revisão que nós fizemos em 2 aulas, você tenha condições para continuarmos o estudo do segundo semestre, que é voltado sobre geografia humana, econômica e
política. Que Deus possa abençoar você no segundo semestre. Essas 2 aulas que fizemos é uma introdução para o estudo do segundo semestre. Que Deus possa abençoar você. Vamos finalizar através de uma oração. Obrigado a Deus pelas vitórias alcançadas até o presente momento. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco, nos concedendo um bom semestre. Podemos ter a Tua presença constantemente no nosso coração. Possamos sentir Jesus Cristo nos iluminando, nos dando essa vitória que vem de Ti. Obrigado a Deus porque através desses 2 vídeos que fizemos a revisão geral do primeiro semestre de 2020. Que o Senhor possa nos conceder vitórias vindo dos altos céus. Estenda essas bênçãos aos seus queridos alunos da turma 111, 112 e 113 e também aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo e em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Na próxima aula, nós vamos começar com a apostila número 3, relacionado sobre geografia humana. Até a próxima aula. Que Deus abençoe você. Fui. Tchau, tchau.